Pastora Aline vai ministrar a palavra do Senhor, a poderosa palavra do Senhor. Vamos orar neste momento, interceda aqui pela pastora, em nome de Jesus. Deus poderoso, Senhor, aqui estamos na Tua presença, Pai. O Teu poder já se manifesta neste lugar. A Tua glória notória aqui, Senhor. O Teu agir já é visível, ó Deus. Oh, Pai amado, continua manifestando a Tua presença neste lugar. Continua, Senhor, trabalhando neste lugar. Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui. Oh Deus, toma a tua serva nas tuas mãos, Senhor. Pastora Aline, Senhor, vai ministrar a tua palavra, Pai. Usa a tua serva poderosamente, Senhor, como tu queres. Fala, Senhor, o que o Senhor quer falar à tua igreja, Pai. Trabalha, Senhor, no que o Senhor quer trabalhar, Senhor, nestas mulheres que buscam viver o teu propósito, Pai. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, o Senhor é contigo. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã, por este dia. Eu tenho certeza que as irmãs que intercederam por essa data estão felizes. Porque não há presente maior para aquele que é o trabalhador do reino que ver a presença do rei para receber a adoração. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você já ouviu meu nome, sou grata a Deus por estar aqui, porque foi Deus que me trouxe a este lugar, porque é Ele que escolhe onde a gente deve estar. Foi Deus que trouxe você a esse lugar, porque é Ele que escolhe onde você deve estar. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no tema desta manhã, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 11, e depois você segue comigo para o livro de Juízes, capítulo 1, verso de número 12. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, e depois Juízes, capítulo 1, verso de número 12. Quando você abre, eu me apresento. Sou a pastora Aline, faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular ali em Vilar dos Teles. Trago um abraço da minha pastora Marilda e de toda a minha igreja a esta igreja. Estou muito feliz em conhecer a todos. 1 Samuel 1:11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Agora vai comigo em Juízes capítulo 1, verso de número 12. Juízes 1, 12. Nesse texto diz assim: E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Quenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, ouvindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me destes uma terra seca. Dá-me também das fontes das águas. E Calebe lhe deu das fontes superiores e as fontes inferiores. Os irmãos e as irmãs podem tomar os vossos assentos. Na verdade, as irmãs. Mulheres buscando viver os propósitos de Deus. Esse é o tema da manhã. E nós seguiremos fazendo uma união que eu não sei se você conseguiu perceber a intenção de Deus ao falar com você, mas tanto Ana quanto Axa estão unidas por uma única palavra: esterilidade. As duas estão unidas. Na vida de uma, nós encontramos esterilidade no ventre. Na vida da outra, nós encontramos esterilidade na terra. Mas as duas estão diante de Deus.
e é o Senhor quem mudará a história. Porque eu começo essa mensagem, é algo que nem falaria aqui, mas enquanto estava ali, Deus me trouxe à memória. O nosso Deus, Ele não abre mão de ventres estéreis. A esterilidade não impede Deus, e a esterilidade não é motivo para Deus abandonar alguém. A esterilidade não é motivo para Deus desistir de alguém. O nosso Deus é especialista em utilizar ventres estéreis, vidas estéreis, casamentos estéreis, maternidades não ainda vivenciadas por causa da esterilidade, para manifestação do seu poder na terra. Quando eu olho para a vida de Eva, eu vou ver que há um fracasso, esterilidade na vida de Eva depois do pecado. Aí você poderia dizer, então Deus poderia ter levantado uma outra mulher? Deus poderia ter aguardado que as suas filhas pudessem gerar pessoas que não estariam maculadas pelo fracasso, para poder dar início a histórias, para poder manifestar o seu propósito na terra. Só que eu olhando para o texto bíblico, o que eu vou ver não é isso. Eu vou ver Deus usando uma mulher fracassada. Eu vou ver Deus usando o ventre da fracassada para iniciar uma nova história. É Deus falando com você no início dessa mensagem. Não é porque você fracassou, não é porque o fracasso entrou na tua porta, não é porque o fracasso é o elemento que traz tristeza ao teu coração, não é por causa do fracasso que Deus não vai te usar, porque Deus gosta do pequenino que desceu por causa do fracasso, porque quando o fracasso bateu na porta, entrou e fez morada, agora você começa a estar no estágio perfeito para ser usada por Deus, que é pequenina o suficiente para que Ele se agigante diante de você. É porque quando você está pequenininha, Ele pode ser grande. É porque quando você não acha que pode, Ele declara: eu te uso. É porque quando você pensa que está terminado, Ele declara: ei, você não entendeu nada. É esse o momento do início. É quando a porta se fechou, é quando o fracasso entrou, é quando a vergonha bateu na porta. Ah, papai, é quando tudo estava terminado. Aí Ele disse: agora eu começo, agora eu começo, agora eu começo. Porque lá quem começou foi você, mas aqui quem começa sou eu, meu Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ai, Senhor. Vamos olhar para a história de Axa. E eu vou fazer uma conexão com a história de Ana. Não fecha sua Bíblia não, crente de Bereia. A palavra do Senhor vai dizer para nós que Josué morreu. E Josué, em sua vida, foi um ótimo liderado. Josué, em seu ministério, viveu ajustado aos propósitos de Deus. Só que Josué, muita gente vai dizer assim: Josué não preparou uma liderança para lhe suceder. Eu não estava lá. E pelo que leio no final do seu livro, eu vejo que não tem muita gente assim comprometida. Diferente de Josué, que estava sempre à porta da tenda de Moisés, nós não vamos encontrar alguém que está à porta da tenda de Josué. Então, às vezes, não dá para levantar sucessores. Não é porque o coração do líder não deseja, é porque ele procura e não encontra. É porque ele olha para o lado e pergunta: eu estava na porta, mas eu não vejo ninguém na porta.
Eu andava aos pés e aos passos de Moisés, mas quando eu olho para trás eu não estou vendo ninguém me seguindo. A gente precisa compreender que para viver liderança é primeiro necessário ser liderado. Para vivenciar liderança é primeiro necessário entender o que é ser líder. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente acha que resolve todos os problemas da igreja fazendo um congresso. Tem gente que olha e fala assim, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Aí olha para a líder das mulheres, para o líder dos varões e diz, era só fazer isso. Mas eu sou capaz de dizer para você, o dia que tu estiver na posição, você vai ver que não é só congresso. Você vai ver que não é só fazer um jeitinho, não. É porque a obra de Deus não é nossa, ela é dele. E o controle da obra também não é nosso, é dele. É por isso que antes de pensar em ir à frente, eu tenho que andar atrás. A palavra do Senhor vai dizer, aliás, na verdade a história vai dizer, que aqueles que eram seguidores de rabino, os meninos que andavam atrás dos rabinos, eles ficavam no final do dia cheio de poeira, porque as cidades eram empoeiradas, e ao andar com as sandálias, levantava poeira, levantava poeira, levantava poeira, e os meninos andavam tão perto do rabino ao ponto de no final do dia estar cheio de poeira. Quer viver liderança? Papai, vai ter que estar cheio de poeira de Jesus, porque não adianta você querer ir à frente, e liderado só vai ser bom líder se aprender a ser liderado. E eu sei lá por que eu falo isso. O teu tempo na liderança vai chegar e você vai ver que não é tão fácil assim. Olha a notícia dos céus para você. A gente não resolve o problema fazendo aquilo que a gente sabe. A gente resolve as coisas de Deus sendo submisso ao Senhor. Submissão é necessário para viver liderança, propósito. E aqui eu não falo só sobre liderança dentro da igreja, não. Eu estou falando sobre liderança lá dentro daquele lugar, na tua casa. Eu estou falando sobre liderança lá no teu trabalho, para levar Jesus para todo mundo. Eu estou falando sobre a melhor liderança que há, que é com a vizinhança, né? Com o vizinho. Essa liderança é difícil. A palavra vai dizer que Josué não vai encontrar, e por isso não se levanta. Quando Josué já está, a morte de Josué é anunciada no capítulo 1, verso 1, e aí vai se fazer uma pergunta: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar com eles? O tema dessa desta manhã, fala assim, mulheres buscando viver os propósitos de Deus. Então é sinal de que não é nada natural, não vai fruir sem esforço. A palavra busca significa esforçar-se por achar ou descobrir alguma coisa ou algo. Não é natural e não está no espaço da fruição sem comprometimento. Se você quiser viver o propósito, o tema está dizendo para mim e para você. Você vai ter que se comprometer em primeiro lugar com Deus e depois com você mesmo, porque também não dá para viver propósito sem se comprometer consigo. Tem muita gente que está compromissada com outro, mas pouco compromisso tem consigo mesmo. Antes de me compromissar com você, com a irmã que me convidou, eu preciso me compromissar com Deus e me compromissar comigo. Se você quiser viver o propósito de Deus, você vai ter que aprender que não adianta cuidar do outro sem antes cuidar de você. Não adianta querer alimentar o outro sem antes alimentar você mesmo. Não adianta querer fazer bem para o outro enquanto você se destrói todo dia. Maquiagem pode esconder o que você faz com você mesmo, mas o céu está vendo todo dia você se autodestruindo. É você que coloca o dedo na ferida, é você que traz à memória aquilo que não dá esperança, é você que traz à memória aquilo que não te traz crescimento. Pelo amor de Deus, o Senhor te chamou, Ele chamou você da menina dos olhos dEle, e Ele disse assim: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. A gente sempre pensa nisso como aquele que toca em nós, mas a gente nunca olha para esse texto como nós que tocamos em nós mesmos. Eu estou aqui nessa manhã para falar com você, é com você mesmo. Eu estou aqui nessa manhã para dizer para você: para de fazer mal para você mesma.
Eu estou aqui nessa manhã para dizer para você, você muitas vezes é que tem atrapalhado o propósito de Deus na tua vida, porque o inimigo não vai paralisar. Eu aprendi na minha vida, poucos anos, eu certamente sou mais nova do que muita gente aqui. Eu aprendi, ninguém impede o chamado e o propósito de Deus na vida de ninguém. Agora, se você se posicionar contrário ao propósito, você destrói ele. Você atrasa, você posterga, e o teu Deus está dizendo: facilite as coisas, se submeta ao meu tratamento e aceite ser amada por mim, porque o teu Deus te ama. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não quer perecer, aceite o amor do Pai. Se você não quer perecer, aceite o amor do teu Deus, porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Você está carente, batendo na porta de tanta gente, pedindo: por favor me ame, por favor me ame. Aquele que te amou primeiro, Ele está disponível todo dia para dizer para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você lembra de Ana? Ana tem o amor do esposo, só que o coração de Ana não quer o amor do esposo. Ana quer filho, e Ana não quer filho para ser mãe. Ana quer instrumento para magoar Penina. Ana não quer ser mãe. Você pode não concordar comigo, mas leia o texto olhando com esse olhar. Ana não quer ser mãe. O problema da maternidade de Ana não é que ela quer ser mãe, ela não quer ser mãe. Ela quer passar na rua e mostrar para os vizinhos que certamente falavam dela e da sua casa que ela tem um filho. Ela quer mostrar para Penina que ela também pode ter um filho. Mas Deus não tem propósito na vida de Ana como agressora. O ventre de Ana não foi chamado e nem constituído para gerar instrumentos de tortura. O ventre de Ana foi chamado e preparado para gerar propósito. Aí Ana está olhando para o ventre dizendo: eu quero um filho para mostrar para todo mundo. E o céu está dizendo: que eu vou botar no teu ventre vai fazer diferença para essa terra corrompida. O que eu vou botar no teu ventre vai andar pelas ruas da cidade sendo respeitado por todos. O que eu vou colocar no teu ventre é tão poderoso que ele vai ser sacerdote, ele vai ser juiz, ele vai caminhar e trilhar dentro da vontade que é minha, Ana, não é a sua. A tribo de Judá que assume a liderança no caso de Axa. Judá assume a liderança após a morte de Josué. Diante da necessidade, quem é que se prontifica? Diante da necessidade, quem é que se prontifica? Eu vou olhar para a história de uma mulher. O nome dessa mulher é Jeozabete. A história dela está lá em 2 Crônicas, capítulo 22, verso de número 11. Você já ouviu algo sobre a vida de Jeozabete? Jeozabete é filha de um rei e ela é casada com Joiada. A palavra do Senhor vai dizer que Atalia, porque perdeu o seu filho, vai matar a toda a linhagem real. Depois em casa, leia esse texto com calma, por favor. E você me diz, talvez você não vai me dizer que você não tem meu telefone, mas você diz para você mesmo: aonde está a voz de Deus aqui mandando a essa mulher, Jeozabete, fazer alguma coisa? Não tem voz de Deus aqui. A palavra vai dizer que o que ela fica sabendo, e o sacerdote Joiada, é que Atalia está matando todo mundo. Ela é filha de Jezabel, alguém que matava profeta e que resolvia o problema com a morte. E aí aqui eu abro um parêntese para dizer para você que Jezabel viveu dentro de um lar onde o seu pai, que era rei, resolvia o problema na batuta da morte.
Então quem está dentro do ambiente vai se tornar meio vai se tornar parte do ambiente. Ela é só alguém que está crescendo no meio da morte e ela aprende a resolver problema com morte. Então se é matando que eu resolvo o problema, vou matar profeta, porque são eles que estão se levantando contra nós. A Thalia cresceu nessa casa aprendendo também que se resolve problema com morte. Agora se seus filhos morreu, ela vai matar todo mundo. Não tem voz de Deus aqui dizendo: Jeozabete, vai lá, pega o rei, pega o menino. Não tem. Mas o que essa mulher vai ver? Necessidade. Uma necessidade surgiu e eu vou me levantar para a solução de uma necessidade. O teu propósito se manifesta quando você começar a entender que nem tudo que é propósito na tua vida Deus vai te apresentar, não. Ele vai apresentar a você a necessidade e Ele vai ficar dos céus olhando. Será que ela está percebendo que isso aí é com ela? Será que ela está entendendo que isso aí é com ela? Será que ela está compreendendo que não é outro que vai se levantar na terra? Não é ela, é com ela que eu conto. E essa mulher vai olhar e vai dizer: é filho do rei, é filho do rei. Se é filho do rei, não vai morrer. Minha amada, é filho do rei. E se é filho do rei, se levanta, porque o teu Deus conta com você para que não entre morte dentro do arraial. Será que você consegue compreender que a tua oração, o teu joelho, a tua boca falando com o teu pai, a tua oração, ela é necessária para que os teus olhos vejam os grandes feitos do Senhor. Deus não precisa da tua oração, mas Ele quer que você ore para entender que a resposta chegou através do relacionamento. Aleluia, clame a mim, não é isso que Ele declarou? Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas grandes e firmes que não sabes. É Deus dizendo: o homem pode ter dado uma palavra de fim e de morte, ele pode estar ameaçando, o problema está dizendo acabou, mas o céu sabe o dia de amanhã. Aleluia, o céu já sabe do que você não sabe. Ei, para de colocar a tua confiança naquele que só sabe o que você sabe e começa a colocar a tua confiança nas mãos daquele que está nos céus e que tem conhecimento pleno sobre toda a história. O teu Deus não é só onisciente, Ele é presciente. Ele sabe antecipadamente todas as coisas. Sabe esse problema que te pegou aí na surpresa? Ele foi surpresa para você, mas ele não foi surpresa para Deus. Sabe essa situação que se levantou e que te causou espanto? Esse espanto foi na tua vida, mas para Deus não há espanto, porque Ele conhece todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele estava no princípio, Ele estará no fim. No início dessa tua batalha Ele já estava, e no final da batalha Ele vai estar também. Aleluia, 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 glória a Deus. Ele não te espera no final do caminho. Ele não diz para você: ó, vem, que depois a gente se vê no final da jornada. Não, Ele se apresenta como o caminho. Ele vai andando contigo, Ele vai contigo, Ele vai contigo. Quando dói, Ele sabe o que é dor e Ele sente com você. Aleluia, quando a vergonha chega, ela chega para você, mas chega primeiro para Ele. Quando o opróbrio bate na porta, bate primeiro na porta dele, porque você é dele. Vergonha é uma coisa, opróbrio é outra. Vergonha é quando o teu círculo de amigos sabem a respeito das situações difíceis que você está vivendo. Vergonha. Opróbrio não. Opróbrio é quando o teu problema começa a chegar lá, ó, aonde ninguém nem viu você e nem você viu. É quando alguém diz assim: sabe a irmã fulana? Sabe a irmã? Não conheço não. Ué, não sabe? A casa dela está assim? Disseram que o marido dela está assim, que o filho e a filha estão assim. Você não sabe quem é não? Não sei. Mas o teu Deus que responde à vergonha também responde o opróbrio. Aonde a notícia dos teus problemas chegar, chegará o teu Deus para ser glorificado quando a resposta acontecer. Essa mulher, Jeozabete, ela vai se levantar e viver, buscar viver os propósitos de Deus. É isso.
É ser a resposta a uma necessidade quando ninguém pediu. É ser a resposta a uma necessidade quando o céu não te declarou, é você. Mas você que está perto, é você que está junto, então a responsabilidade é tua. Quando Davi desce para batalhar, havia estabelecido nos céus um propósito, era ele quem deveria matar o gigante. Você vai lembrar da passagem, e vão dizer para ele, até Saul coloca a sua armadura nele, dizendo assim: olha, o vale precisa de um guerreiro, então você tem que usar armadura, porque no vale o que se pede é um guerreiro, o que está lá é um guerreiro. Só que Davi nunca foi guerreiro, ele sempre foi pastor, e ele sempre cuidou das ovelhas de seu pai. No vale Deus não precisava de um guerreiro, ele precisava de um pastor sensível, pronto a defender as ovelhas de seu pai. Agora Davi vai dizer: tira isso que está pesado, tira esse negócio de mim, porque eu vou descer com a minha roupa de pastor, eu vou descer com o meu alforje de pastora, com a minha funda de pastor. Vão olhar para Davi e vão dizer: mas está ficando louco, porque o vale não precisa de um pastor, o vale precisa de um guerreiro. Não, o céu não precisa de um guerreiro. Quando ele quer um guerreiro, ele te habilita para a guerra. Existem batalhas na tua vida que você vai ter que se levantar como guerreira, e em outras batalhas você vai ter que se levantar como um pastor, aleluia, para cuidar com carinho e para vencer a batalha com zelo. Estratégia de pastor não é estratégia de guerreiro. É Deus dizendo para mim e para você: para viver os propósitos de Deus, a gente vai ter que buscar no céu a estratégia correta para viver cada batalha. Se é guerreira, eu vou viver como guerreira. Se é pastor, eu vou viver como pastora. Se é guerreira, eu vou fazer como Joquebede: esconde o menino dentro da casa, coloca o menino dentro do cesto, leva o menino para dentro do rio e apresenta o menino nas mãos do Senhor. Tem horas que o Senhor te chama como guerreira, e tem momentos que Ele diz: não, vai descer o vale e vai descer como pastor. Mas é gigante, Senhor, sim, é gigante, mas tu vai vencer como pastor, aleluia. Você vai vencer, é com amor, é com cajado, é com limite. Minha irmã, entenda aquilo que Deus fala contigo. A estratégia errada no momento certo faz o guerreiro perder a batalha. Estratégia errada, momento certo. O Senhor, Ele tem uma estratégia certa para cada momento. E só conhece estratégia do céu aquele que anda junto no céu. Eu não sei aonde os teus pés têm caminhado. É na terra? Se você caminhar na terra, você não vai vencer batalha. Sobe o teu salto e começa a caminhar nos céus. Começa a trilhar os caminhos dos céus. Porque quando você trilhar o caminho certo, a estratégia certa descerá sobre ti. E você não vai mais perder a batalha. Porque aí sim, a batalha que não é tua será pelejada por Ele, aleluia. É Ele quem pelejará por vós, e você vai se calar. Para buscar viver os propósitos de Deus, eu vou ter que aprender uma coisa. Eu vou ter que aprender a viver aquilo que Jesus falou. Você quer vir após mim? Quer andar cheio de poeira? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você quer? A gente quer negar coisa ruim. Você já reparou? Ah, eu tinha isso aqui na minha vida, nem gostava, mas eu vim para a presença do Senhor. O Senhor me chamou para um propósito. Ah, então eu vou abrir mão. Mas você nem gostava. Como é que isso é negação, gente? Renúncia é abrir mão daquilo que você deseja. Renúncia é abrir mão daquilo que você, com muito esforço, suor, labor, conquistou. Eu posso? Ah, posso, né? Estamos entre amigas. Hoje, a nossa sociedade tem glamourizado o propósito de Deus. Ela está colocando tudo no campo do glamour. Eu não conheço ninguém que seja usado por Deus que não tenha tido que renunciar. Alguma coisa vai sair de você. E certamente vai sangrar. Tem coisa que sangra. A gente quer vir para um congresso com um tema desse para ouvir Deus dizendo para a gente que a gente vai receber vitória 24 horas. Olha a Bíblia, gente. Lê de Gênesis a Apocalipse. Todo mundo que viveu o propósito teve que abandonar alguma coisa.
Ninguém, nenhum deles, nem mesmo o filho, ele abriu mão da sua glória, a glória correspondente para estar conosco. Ele encarnou, e eu gosto muito disso. Ele é o primogênito dos mortos, que ascendeu aos céus em corpo glorificado. A palavra diz que Deus é espírito, ele não precisava disso. Mas quando nós nos encontrarmos com ele em corpo, ele está glorificado, amém, mas é corpo. Limitado a um corpo glorificado para ser um com você, assentado à destra do trono de Deus. Será que você consegue compreender o que é isso? Será que você consegue compreender o limite da renúncia do teu Senhor Jesus? Para viver propósito de Deus, alguma coisa vai sair, vai ficar para trás. Pastor, é fácil você falar isso, você não conhece as minhas renúncias, você também não conhece as minhas. Na minha vida, eu orei, meu sonho de menina, 9 anos, eu já queria ser advogada. A pastora Marilene está ali, me conhece a minha história. Sonho de menina. Um dia saindo de uma audiência, porque eu estudei, eu passei na prova da ordem, ainda fazendo faculdade. Um dia andando, saindo de uma audiência, Deus falou para mim através de um louvor: vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você. Mas quando você pensar em desistir, lembra que eu estou aqui. Lembra, né? Qual era o propósito que Deus tinha que era maior do que a Aline? Cuidar do Lucas. Abandonar a sua vida profissional, que era o seu grande sonho, para cuidar de um menino, meu filho, autista, nível 2 de suporte moderado. E com isso, e com a vida desse menino, aprender a ver quem era Deus de verdade, porque até Lucas nascer, eu conhecia um Deus de maneira superficial e rasa. Eu andava com Jesus e já fazia muito a obra de Deus, mas aos 22 anos eu subi uma passarela para tentar suicídio, trabalhadora do reino. Lidava com o ministério infantil, fazia festas lindas para o Senhor, mas aquilo ali, apesar de ser o que eu amava, o Deus que estava sobre aquilo tudo ainda não tinha marcado a minha vida, apesar de eu estar em Cristo desde os 5 anos. É por isso que quando eu dou aula aos meus alunos, eu sempre pergunto para eles: quando é que você veio para Jesus? E quando é que você teve um encontro verdadeiro com Ele? Isso parece que buga a mente deles, e eles perguntam: mas como? Porque eu vim para Jesus com 10 anos, então meu encontro com Jesus foi aos 10 anos. Falei: para. Agora olha e veja qual é o dia que a verdade do reino e do evangelho entrou dentro do teu coração ao ponto de você nunca mais pensar em sair da presença do reino. Quando é que chegou na tua vida a força que vai te impulsionar para os dias da tua desistência, você não parar? Quando é que isso aconteceu? Quando é que Jesus realmente marcou a tua alma? Quando é que isso aconteceu, minha irmã? O teu Senhor nessa manhã te convida a ir no dia do encontro, o dia que você encontrou com Ele, e a perceber o quão glorioso foi aquele dia, o quão majestoso foi aquele dia, e a perceber que é aquele encontro e mais os diários que vão fazer com que você continue a jornada. Vai ser necessário deixar alguma coisa do teu eu. Vai ser necessário. Eu não sei quais são as outras palavras que você vai ouvir ao longo desse dia, mas eu estou aqui para dizer para você: vai ser necessário. Mas eu também estou aqui para dizer para você: não há lugar mais seguro do que dentro do propósito de Deus. Não há lugar mais confortável do que dentro do propósito de Deus. Porque ainda que os desconfortos sejam verdadeiros, o nosso Deus nos ajusta a Ele e coloca a nossa vida exatamente para a glória e exaltação do nome dEle. Então por isso você veio a esta tarde, essa manhã, aqui neste lugar. Fique ciente, exalte, glorifique ao nome do teu Deus, porque Ele chamou você. O critério do discipulado é abrir mão da sua própria vontade, da sua própria força, da capacidade, para depender totalmente de Deus. Dependência. Lugar de propósito é lugar de dependência. A palavra vai dizer que esses judeus conquistaram, em primeiro lugar, a terra de Hebrom.
Eles primeiro conquistaram a terra de Hebrom, ou a chamada Kiriat Arba. Hebrom significa comunidade, confederação, aliança. É em Hebrom que, em Gênesis 13, Abraão faz a separação com seu sobrinho Ló. Hebrom é lugar de aliança, Hebrom é lugar de comunidade, Hebrom é lugar de confederação. E você não quer sair de Hebrom, você quer ficar em Hebrom. Se você olhar para tudo que você tem vivido até aqui, você vai dizer para mim: eu quero viver o propósito nos lugares de comunidade, aonde tem muita gente. Eu quero um propósito que se manifeste ao lado de uma grande multidão de pessoas andando junto comigo. Eu quero ser profeta nessa terra, andando ao lado de amigas, mulheres que segurem na minha mão. Eu quero isso. Eu quero estar nesse lugar. Hebrom é lugar de adoração. Foi lá que se levantou um altar quando Abraão se separa do seu sobrinho. A gente quer estar nesse lugar de adoração majestosa, aonde a gente sente a presença de uma maneira tão real, porque nós somos epidérmicos, a gente quer aquilo que afeta a nossa pele. A gente quer chegar num culto, missionária, e dizer assim: o culto foi bom porque a minha pele oriçou, porque a minha pele, ela ficou, olha, aqui ela sentiu, eu senti. Mas propósito de Deus se manifesta em Hebrom, mas em Negueb também. Negueb significa exatamente terra seca. É quando Deus não fala com você do jeito que você quer. É quando, como Ana, que estava de ano em ano subindo a Siló, de ano em ano subindo a Siló, de ano em ano subindo a Siló, mas ela não via o seu ventre ser cheio de um filho. Terra seca. A palavra vai dizer para nós que aquele era um lugar de escassez de chuva. E olha, nenhuma rota atravessava Negueb. Se comerciante queria passar por algum lugar, não era por Negueb que ele passava. Só que é exatamente esse lugar onde Deus dá um presente para essa mulher chamada Axa. Aí você vai dizer: mas que pai é esse que dá para um filho uma terra em Negueb? É o pai que quer que você entenda que Negueb também é lugar de segurança. Porque quando ninguém passa em Negueb, Negueb se transforma exatamente numa região isolada, mas um lugar seguro. O nosso Deus tem concedido a você um propósito específico para a sua vida. E olha, esse propósito pode ser talvez um propósito de solidão, mas é um propósito que se estabelece na segurança. Assim como foi declarado no Salmo 91, meu Pai amado, o teu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. A verdade de Deus te protege do inimigo. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. É Deus dizendo: eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou guardar a tua casa de toda a estratégia do inferno, a estratégia do dia, a estratégia da noite, a estratégia da madrugada, a estratégia do inferno. Eu vou te guardar, eu vou te guardar, eu vou te guardar. O teu Deus é Ele que vai fazer isso.
É você chegando aqui dizendo: mas Senhor, que propósito difícil, que terra seca é essa que o Senhor tem me concedido? E é Ele dizendo: exatamente nessa terra seca que eu vou te fazer prosperar. Porque ninguém vai poder dizer que o propósito se estabeleceu por causa daquilo que estava ao teu redor. Todo mundo vai ter que dizer: não tinha nada, não tinha condição, estava exatamente em Piairote, beco sem saída, mas o teu Deus, Ele abre um caminho no meio do mar, e exatamente Ele diz para você: eu não sou só o que abre o caminho. Porque o povo, ele não foi pisando em cima de peixe, em cima de baleia. Abre a perna, peraí. Ele abriu o caminho. E Ele limpou o caminho. Não tem nada para atrapalhar você para passar. Ele abre o caminho e Ele limpa o caminho. Ele abre o caminho e Ele limpa o caminho. Ei, grandes animais marítimos, chega para o lado, porque o meu povo vai passar. O meu povo vai passar. Mas não tem um animal marítimo para atrapalhar. Não tem, porque o meu povo vai passar. Ei, oh, grandes animais, chega para o lado, porque o meu povo está passando. O meu povo está passando e ele não pode se assustar. Ao ler o texto da passagem do povo no meio do mar, você vai ver que era noite. Era noite, minha irmã. É porque passar durante o dia iria assustar o povo. Imagina, crianças, jovens, meninos, homens e mulheres, animais, passando e olhando para o lado e vendo uma baleia. Quem é que passa? Eu vou te fazer passar a noite para que tu não veja nada. Eu vou te fazer passar numa noite longa. O teu coração vai estar desesperado, mas essa noite vai te proteger. É porque quando você está no meio do furacão, no desespero, você não consegue muitas vezes perceber os grandiosos livramentos que Deus está te dando. É porque você só está olhando para o problema do filho, para o problema do marido, e o Senhor e seus anjos estão livrando você e a sua casa de setas que têm se levantado em cada canto. Aí é você dizendo: mas eu só estou vendo o problema do meu filho, do meu marido, da minha filha, os problemas financeiros. E Deus está dizendo: oh, como ela é boba, como ela é boba. Se ela olhar para o lado, ela vai ver coisa pior. Se ela olhar para a direita, para a esquerda, ela vai ver coisa pior. Ei, o problema está sendo para você livramento de visualizar coisas piores. A estrada é segura, fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquila. A estrada é segura, mas é seca. Mas é segura, porque a tua segurança não está em você, a tua segurança está no seu Deus. Ana e Axa são mulheres que tinham que lidar com os propósitos que passavam pela esterilidade. Ter propósitos, ter um propósito de Deus, que a gente diz assim: olha, mas foi maravilhoso, está tudo lindo. Quem aqui já está dentro do propósito sabe muito bem que tem dias que são dias desafiadores. Eu gosto dessa palavra para não ficar falando difícil. Às vezes a gente tem que ajustar o nosso vocabulário para viver o propósito, e para suportar o propósito você vai ter que ajustar esse vocabulário aí. É Deus te dando direção nessa manhã. Tá difícil? Tá ruim? Maldição? Que isso? Quem aqui já viveu isso vai entender melhor. Quem aqui já trabalhou em algum lugar onde a sua função era desviada? Você trabalhava numa situação, num cargo, mas também te botavam para fazer outro trabalho. Levante a mão, por favor. Eu já vivi. Eu fui estagiária no escritório, que a última coisa que eu era estagiária. Eu era recepcionista, eu era tudo, menos estagiária. Os teus lábios foram feitos para declarar verdades eternas, verdades celestiais, o que está nos céus, aqui na terra.
Toda vez que você usa a tua boca para dizer, tá ruim, eu não vou conseguir, esse menino não muda, essa menina não transforma, esse marido não converte, você está emprestando a tua boca para o inimigo e está ajudando ele a fazer o trabalho. Ele não precisa de ajuda. Os teus lábios foram feitos para adorar. Os teus lábios foram feitos, projetados para declarar verdades eternas aqui na terra, para que se manifeste aqui na terra aquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou no Pai Nosso: seja feita na terra como é feito nos céus. Eu não sei qual é a tua realidade externa, mas o teu papai está te mandando, e é ordem: profetiza, filho do homem. Mas eu estou vendo um vale de ossos secos. Profetiza, filho do homem. Mas eu estou vendo morte. Profetiza, filho do homem. Porque profecia não tem nada a ver com aquilo que nós vemos. Profecia não tem nada a ver com o ambiente externo. Você está sendo espremido na parede para aprender a declarar verdades eternas aqui na terra. Declarar o que todo mundo já sabe não é a tua função, e você mesmo está se deixando desvirtuar da função. Começa a abrir a tua boca e profetizar. E a palavra do Senhor declara que quando o Filho do Homem profetizou, cada osso se juntou ao seu osso. É Deus indicando: quando tu vive o teu propósito, a bagunça acaba na terra. Quando você vive o teu propósito e usa a tua boca para profetizar, não vai juntar osso de homem com osso de criança, não vai juntar osso de mulher com osso de homem, não vai juntar osso de criança com osso de idoso. O que vai juntar é cada osso ao seu osso. É Deus dizendo: profetiza que eu acabo com a bagunça, profetiza que eu acabo com a balbúrdia, profetiza que eu acabo, eu dou o fim. Profetiza, o teu trabalho é profetizar, o teu trabalho é declarar, e o dele é fazer, porque é com o vento do Espírito, é com o vento do Espírito. Você profetiza, você declara. Abre a tua boca para viver o propósito. Você vai ter que aprender a abrir essa boca e parar de abrir a boca só para declarar aquilo que todo mundo já sabe. Tua família já sabe, teus vizinhos já sabem, até a tua igreja já sabe, já todo mundo sabe. Começa a andar como louca no meio dessa terra. Quando perguntarem para você como é que está o menino, profeta de Deus. Quando perguntarem para você como é que está uma menina, o que? Levita, ministra do Senhor. Vão olhar na esquina e vão dizer: ué, mas eu não estou vendo isso não. Você não está vendo, mas eu estou. Você não sabe, mas eu já sei. Porque o que te encaminha não é o mundo, não são as evidências, mas é a promessa. Teu menino tem promessa, tua menina tem promessa, você também tem promessa, hein? Porque em congresso de mulheres a gente só fala sobre filho, sobre marido. O que é isso? Você tem promessa também. Então não aceite aquilo que Satanás tem declarado sobre a tua vida. Não se conforme com essa palavra de maldição. Ei, erga a tua cabeça, princesa, pelo amor de Deus, porque o Senhor não te chamou para andar cabisbaixo. Para viver o propósito de Deus, eu vou ter que entender qual é o meu propósito. Você não é um erro. Eu estou aqui hoje para tratar com meninas. Gente, como eu falo a hora. Eu estou aqui para tratar com meninas. Eu estou falando meninas mesmo, que não conseguiram crescer. São meninas dentro de um corpo de uma mulher, porque não receberam amor, carinho e afeto quando eram crianças. A gente já ouviu falar muitas vezes sobre a síndrome da menina boazinha, aquela que tem que ser boazinha com todo mundo, porque foi assim que ela aprendeu a ser acolhida, para ser aceita. Se não for boazinha, não é aceita. Se não fizer o que todo mundo quer, não é aceita. Um dia eu me peguei como uma pessoa que não dizia não. Eu gosto de falar de mim. Que ser humano é esse que não diz não, irmã? Isso não é normal, não. Será que você é esse ser humano igualzinho a Aline era? Que não consegue dizer não para ninguém porque precisa ser acolhido nos ambientes?
Aí quando você aprende a dizer não, é lógico, vai ter gente que não vai querer mais andar contigo. Ué, faz parte. Mas você precisa aprender que o não é um muro. Eu não aprendo absolutamente nada com a esposa do rei Artaxerxes, ou rei Xerxes, que agora me falha a memória, eu não estou lembrando o nome dela. Da história de Esther, a mulher que não aceitou entrar desnuda na presença de todos aqueles príncipes. Isso, Assuero, a esposa dele, que me fala. Vasti, obrigada. Eu não aprendo nada com Vasti, mas eu aprendo a dizer não. Não é um muro. Está todo mundo aí dentro, porque você não diz não. Todo mundo entra e faz o que quer com a tua vida, porque você não diz não. Todo mundo entra, faz bagunça no teu coração, porque você não diz não. A hora que você aprender a dizer não, você vai colocar os limites. Para viver os propósitos, você vai ter que aprender a limitar. Porque senão você não vai viver propósito. Para viver os propósitos de Deus, você vai ter que dizer não para o propósito de alguém. Porque tem gente que está colocando o seu propósito dentro de você para você cumprir. Tem gente que está dando a você um encargo que era dela, que era dele. Vamos estabelecer a ordem nas coisas? Estamos no mês 5 de 2023, ainda tem muita lenha para queimar nesse ano, e Deus quer uma mulher nova, porque de nada adianta Ele colocar coisa nova na tua vida e você ser a pessoa velha. Para que Ele vai te entregar o novo se você ainda é a velha? Aí Ele coloca o novo na tua vida, mas você não consegue fazer o teu propósito, porque você está igual um malabarista tentando jogar o propósito de todo mundo para cima. Ei, o teu propósito é teu, e você vai ter que aprender a dizer não para se comprometer com o teu próprio propósito. Porque senão, uma hora dessa você vai pifar. Eu vou ter que aprender a lidar com as decepções e as frustrações. 2 Coríntios capítulo 4, 8 e 9 diz assim: mas em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você vai ter que aprender que estar em Cristo não é isenção para não viver provas, decepções, frustrações. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus foi perseguido. Jesus andou com quem traiu ele e nunca abriu mão de Judas. Porque quem anda no reino não abre mão. Eu aprendi com o meu antigo pastor que unidade, minha amada missionária, não é um saco de batata. Eu adoro essa ilustração. Porque no saco de batata você vê cada batata, não é? Batata grande, pequena, pintada, batata lisa, batata bonita, batata feia. Unidade, viver unidade é um purê de batata. Porque você descasca, cozinha, amassa e reúne. Mas eu acrescentei a minha parte, porque eu sou mulher, né? Você já viu que mulher é especialista em olhar a batata, cortou, tá podre, o que ela faz? Joga fora, irmã? Não. Você tira a parte podre, sobra um negócio desse tamanho, que não faz sentido você descascar. Mas você descasca, porque você fala, é meu dinheiro, eu vou jogar fora. Tá podre, o podre eu jogo fora, mas o que dá pra poder aqui, ó, agregar no purê de batata, eu agrego. Então por que se você faz isso com a batata, você não é capaz de fazer isso com aquele que anda do teu lado, que muitas vezes apresenta uma podridão, uma sujeira, mas você está querendo jogar no lixo? Aproveita a batata, mas não aproveita pessoas. Jesus declara que todos nós temos a sua imagem e a sua semelhança. Quando você despreza alguém por causa do seu estado de podridão, você está desprezando a imagem do próprio Deus que ali está. Deus está falando com alguém aqui. Tá podre, mas eu ainda quero usar. Tá podre, mas eu ainda vou trabalhar. Tá podre, mas ainda que sobre pouco, eu quero esse pouco para mim. Então acolhe e agrega, porque o purê de batata vai ficar uma delícia. Aleluia, glória a Deus. Trabalhar com liderança é isso, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. É entender que a gente vai ficar decepcionado às vezes com algumas pessoas. A gente vai ficar.
Mas a gente não vai excluir. A gente não vai mandar embora. A não ser que o outro queira ir, aí é diferente. Mas enquanto estiver aqui, eu vou ter que aprender a tirar a parte que não gosto. E que sobre um pouquinho, mas esse pouquinho aqui tem um pouco de Deus. Descer a casa do oleiro, eu já estou seguindo para o fim. Quando eu olho para o propósito de Deus, para viver o propósito, eu vou ter que descer a casa do oleiro, não tem como. Só que quando nós pensamos no texto do oleiro, a gente sempre pensa naquele barro que está sendo trabalhado pelo oleiro, que já está em cima da roda. Há duas verdades que eu gostaria de falar aqui. Primeira, antes de ir para a roda, o barro é tratado. Então, vai-se até o lugar onde o barro está, retira o barro e traz o barro. Coloca o barro no tanque, enche o tanque de água e deixa o barro lá. Está na olaria? Responde para mim. Está dentro da olaria? Tá. Mas não está sendo trabalhado ainda pelas mãos do oleiro, mas pelas águas que são lançadas dentro do tanque. E por que o oleiro faz isso? Porque o barro, quando ele sai da terra, ele é barro forte. E sendo forte, se colocar ele na roda e trabalhá-lo, fizer um vaso, o vaso racha. Barro forte dá vaso rachado depois que passa pelo fogo. Passou pelo fogo, ele racha. E você não consegue colocar nada dentro dele, porque ele está rachado. Aí o que o oleiro faz? Ele pega o barro forte, mistura no tanque com barro fraco e enche de água. É Deus dizendo para mim e para você. Já entendeu, né? Esse barro que está aí do teu lado, que às vezes você se pergunta, mas por que o papai ainda não levou? Ele é para isso mesmo, para enfraquecer o barro forte, para que quando o barro forte for para a roda, ele faça a obra que os céus aguardam, um vaso pronto para receber da presença, aleluia. Dentro do tanque está cheio de água, dentro do tanque, no meio do barro forte e barro fraco, tem o Espírito, habilitando você para o trabalho, habilitando você para aguentar o barro que te enfraquece, habilitando você para ser trabalhado. Por quê? Porque você vai ser transportado. Segunda verdade, a roda, ela é uma roda literalmente imensa em cima e uma roda menor embaixo. O oleiro bate o pé, a roda de baixo, pequena, movimenta a roda de cima, que é grande. A roda grande todo mundo vê, a roda pequena ninguém vê. É a mão do oleiro, é a mão invisível do Senhor trabalhando aonde ninguém vê, para que a roda onde você está gire e faça de você um vaso perfeito. Existem coisas que estão acontecendo no meio espiritual que você não consegue perceber, mas é a roda pequena girando a roda maior, aleluia, e tudo isso cooperando para o teu bem. A mão invisível do Senhor está se movimentando sobre a tua vida. Então entenda, assim como Axa, ela recebeu um campo estéril, Ana também tinha um ventre estéril, mas as duas precisavam aprender a crescer no meio da esterilidade. Eu preciso entender que tudo no propósito é controlado pelo Deus que criou o propósito. Quando Ana sobe, e esse texto me impacta muito por isso, toda vez que Ana sobe, o sacrifício que ali é posto e feito é o sacrifício pacífico, irmãs, aonde uma parte do sacrifício vai para o sacerdote, uma parte do sacrifício vai para Deus e outra parte para a família. Naquele sentar-se para comer, o que se faz é declarar, ao trazer a comida na boca, mastigar e se alegrar, que você está em paz com Deus e é grata a Deus por tudo que Ele faz. Só que Ana não come. Quando ela não come, a parte que pertence a ela precisa das duas uma, ou ser comida
ou ser lançada ao fogo, porque senão a parte que não é comida é considerada maldição sobre a vida do ofertante. Então alguém está tendo que comer por Ana, certamente Eucana, porque Eucana não iria deixar que a sua esposa fosse considerada como maldita. Isso fala a respeito daqueles dias onde a mesa está posta. Você veio para o culto, mas não conseguiu adorar ao Senhor. Não conseguiu desempenhar o propósito que Ele tem para a tua vida, porque você não entende que Ele colocou você no meio de uma terra seca. Para que eu e você venhamos a viver o propósito, a gente vai ter que aprender a se alegrar quando não houver motivos para se alegrar. Para a gente viver o propósito, a gente vai ter que aprender a adorar quando não houverem motivos para adorar. Porque o motivo da tua alegria não está nessa terra, mas está nos céus. Se Deus não for o motivo da minha e da tua alegria, nós não passamos dessa vida. E olha, talvez você que está aqui, linda, bonita, cheirosa, maquiada, quando chega em casa, está numa depressão armada, está cheia de ansiedade, taquicardia, problemas emocionais terríveis, e é Deus falando com você: aprende a se alegrar em mim. Aprende a adorar, porque eu sou o motivo da tua adoração. Porque aquele que vive o propósito, em alguns momentos da vida, não vai encontrar ao seu redor motivo nenhum para adorar, mas ainda assim olhará nos céus e vai ver Ele lá. Ele continua no mesmo lugar, e Ele é o motivo da tua adoração. Se eu quiser viver o propósito e você não vai poder continuar sendo controlado pelas suas emoções. O que tira Ana do lugar de declarar que está em paz com Deus? As emoções de Ana. Termina essa mensagem dizendo para as minhas amadas irmãs que aqui estão: mulheres são naturalmente mais emocionais do que os homens. Biologicamente, os homens são mais racionais. Pode ter um ou outro que seja emocional, mas é mais difícil. As mulheres são mais emocionais. A gente é capaz de perder o apetite porque ficou sabendo de alguma notícia, porque ouviu alguma coisa, porque viu uma coisa que não gostou. Isso já desordena o corpo feminino. Só que o nosso Deus, Ele deseja, para a manifestação do propósito, ser quem controla a nossa vida. Eu olho para o final dessa mensagem dizendo: quando eu olho Axa, a palavra do Senhor vai dizer que ela está ao lado do esposo. E estando ao lado do esposo, ela recebe uma terra seca. Axa poderia olhar e dizer assim: que pai é esse que me deu uma terra seca? Eu não quero saber dessa terra. Eu não quero ficar aqui. Mas não, a palavra diz que ela apeou o jumento junto com o esposo. De mãos dadas com o esposo, ela vai diante do pai. Deu para entender, igreja? E chegando diante do pai, ela não vai lançar na face do pai: o Senhor me deu uma terra seca, como eu e você de vez em quando a gente faz. Ah, Senhor, o que o Senhor fez, o Senhor permitiu. Não. Pai, muda a história da minha terra. Eu não quero uma nova terra, não. Eu só quero as fontes das águas. Você ouviu no início da mensagem dizendo que Negueb era um lugar seco. Negueb não tem chuva. Então, certamente, as fontes que ela está pedindo são fontes importantíssimas dentro do contexto geográfico. O que ela está dizendo é: dá para o meu clã, meu Deus, meu pai, as fontes. Os outros clãs que vierem beber das águas terão de pedir autorização para o meu clã para beber, porque as águas, as fontes, elas serão do meu clã, do meu povo, da nossa filiação. O pai, que é amoroso, vai olhar para ela e vai dizer assim: eu aceito o pedido. Eu não vou te dar só as fontes superiores, não. Eu vou te dar também as fontes inferiores. Eu vou colocar as tuas mãos, Axa,
por causa da tua humildade, por causa do teu pedido, porque você entendeu que não é sobre a terra seca, mas é sobre o Deus que dá a terra. Você compreendeu, Axa, que as águas podem mudar a situação da terra. Você compreendeu, Axa, que ainda que a terra seja seca, se eu derramar sobre a tua vida, eu posso irrigar a terra seca. Você entendeu, Axa, que o problema não se resolve de joelhos reclamando com o esposo. O problema se resolve de mão dada com o esposo, indo em direção ao Pai para pedir alguma coisa. É Deus dizendo para mim e para você, quando a gente entende que oração é muito mais do que estratégia de guerra, é alimento diário, é comunhão com o Pai, nós teremos uma vida transformada. E não é transformação da terra, mas é transformação do componente da terra. A terra nunca deixou de ser seca, mas ela tinha as fontes inferiores e as fontes superiores. Ela tinha as fontes que eram irrigadas. Salmos vai dizer para mim e para você uma coisa que é muito linda, irmãos, muito linda. O texto vai dizer para mim e para você no livro de Salmos, no capítulo de número 126. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que Salmo não tem verso. O número 4 diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Ou seja, nos faz voltar do cativeiro, como o Senhor fez o povo sair do cativeiro do Egito, como as correntes do sul. Que correntes são essas? São as águas de Neguebe. Neguebe não tem chuva no verão, mas no inverno ela possui chuvas torrenciais que chegam de maneira inesperada. Ninguém sabe a data que a chuva vai descer, mas quando ela desce, ela forma rios torrenciais. É Deus dizendo para mim e para você: se você entender que andar do lado do Pai, que andar do lado do esposo, em conexão com o Pai, se confiar no Filho e confiar no Pai muda histórias, você não sabe qual é o dia, você não sabe qual vai ser o dia, mas as torrentes do sul inundarão a sua terra, as torrentes do sul inundarão a sua casa, e enquanto você está ali, trabalhando com as águas das fontes superiores e inferiores, a tua casa tem comida, na tua casa tem bebida, na tua casa tem sustento, na tua casa tem pão. Mas vai chegar a hora da surpresa de Deus. Eu estou aqui nessa manhã como boca de Deus na terra para profetizar. Eu não sei quando vai ser, mas de uma coisa eu tenho certeza: vai chover, e quando as águas inundarem Neguebe, a tua terra irrigada por fontes superiores e inferiores serão afetadas de uma maneira mais poderosa, porque a terra seca só recebe a água. A terra que tem fontes é diferente, porque as águas que vêm como um rio descem na terra, irrigam as fontes inferiores e molham a terra superficialmente. É Deus dizendo para mim e para você: assim como as fontes iriam irrigar a terra desta mulher, da mesma forma as fontes de Deus, as águas de Deus tornaram frutífero o ventre de Ana. Antes de ser coberta pelas mãos de seu esposo, Ana foi coberta pelas mãos de Deus. E a palavra diz que a oração foi atendida, assim como o pedido de Axa também foi atendido. Eu não sei se algum dia você já pensou nessa conexão entre essas duas mulheres, mas Deus usa as duas hoje para dizer para você: eu não tenho problema com ventres que são estéreis, eu não tenho problema com esterilidade da terra.
porque eu sou a vida. E quando você está ao lado daquele que é a vida, Ele muda a terra, Ele muda o ventre, Ele muda histórias, Ele levanta, Ele ergue. É Ele que fecha a sepultura, é Ele que abre porta, é Ele que transforma vidas, é Ele, é tudo dEle, é tudo para Ele, é para a honra dEle, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Ele é aquele que deve ser adorado, Ele é a misericórdia, Ele é a bondade. E diz a palavra, a bondade e a misericórdia se seguirão todos os dias da tua vida, com terra seca, com ventre estéril, com terra frutífera, com ventre frutífero. Não importa a condição, o que importa é Ele, o que importa é Ele. Quem tem Ele tem tudo, quem tem Deus tem tudo, quem tem Deus tem tudo. Aleluia, glória a Deus. E chegou o fim dessa mensagem dizendo para você: eu não sei como você entrou nesse lugar. Não sei. Talvez você veio para cá se sentindo tão estéril quanto Ana. Talvez você veio a este lugar se sentindo numa terra ou vivendo numa terra tão seca quanto a terra que Axa recebeu. Talvez você não está entendendo os propósitos de Deus. Está dizendo aquela típica frase do cristão na prova: quando eu estava fora da presença, eu não vivia isso. Está aí a típica frase do cristão quando está vivendo prova. Quando eu não estava na presença do Senhor, eu não vivia isso. Se coloque de pé. Posso fazer uma oração, missionário? Mas Deus veio aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: sim, quando você não estava na presença, você não vivia isso. Mas quando você não estava na presença, você também não sabia o que era verdadeiramente o amor de Deus. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos transforma, essa presença que cura, ainda que não seja profetizado, declarado, cura neste lugar. A presença do Senhor que inunda esta casa, ela está aqui para curar, para sarar, para libertar. Um dos primeiros livros que eu li na faculdade foi O Corpo Fala. E lá eu aprendi que o nosso corpo fala. Na semana passada, pregando e ouvindo uma psicóloga, eu ouvi algo que poderoso para mim. O corpo fala, mas ele também escuta. Ele escuta quando você diz que não aguenta mais. Ele escuta quando você diz que não quer mais viver o propósito. Ele escuta quando você está declarando palavras de maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele escuta quando você diz que o dia do seu nascimento não deveria nem ter acontecido. Teu corpo escuta. Ele ouve. Mas a gente tem a oportunidade de mudar a nossa história. A gente tem a oportunidade de começar a declarar coisas novas para Deus e também para o nosso corpo que escuta tudo. E que isso comece hoje. Mudança de postura, mudança de comportamento. O teu corpo que fala pode dizer alguma coisa para o céu hoje. E eu vou te fazer um convite. Você que ouviu essa mensagem e que de alguma maneira ela falou ao seu coração, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente e declarar diante dos céus que essa mensagem está sobre a sua vida, que esta palavra regrará a tua história e que ela terá poder para mudar toda e qualquer situação. Você que assim ouviu esse convite, eu te convido, sem medo e sem vergonha, vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu só quero orar por você. Eu só quero fazer uma oração pela sua vida, porque eu sei, irmãos, eu sei o Deus que eu tenho crido. Você está olhando para uma pessoa que já por 2 vezes foi para dentro de um hospital com um filho, desenganado pelos médicos. Eu sei o que é ouvir o médico dizendo: não tem mais o que fazer. Mas eu também sei o que é colocar o joelho no chão ao lado do filho e pedir para o pai: cura, faz milagre, tira da morte. Voltar
voltar para dentro da sala e ver em 7 dias o menino arrancando a sonda que estava no intestino e está lá para a glória de Deus. Eu sei, experiência promove autoridade, e aquilo que você vai vencer, porque eu já declaro isso e profetizo, o problema que você vai vencer vai te habilitar, vai ser como as cartas que Neemias recebeu para passar por territórios, porque aí você não vai mais passar como vítima, você vai passar como aquela que venceu e que vai lá para tirar pessoas de lá também. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Não me deixa fazer sozinha não, clamor é diferente, clamor é guerra, clamor é batalha, eu estou te convidando para clamar. Eu não conheço o que é a terra seca na tua história, mas você sabe, chama pelo nome, nessa noite, nessa manhã, e diz: esse problema não tem mais autoridade sobre a minha casa, essa situação não tem mais autoridade sobre a minha vida, essa esterilidade não vai mais impedir os meus passos, porque eu sei que o Deus que eu tenho crido, Ele vai me dar das fontes superiores e das fontes inferiores que ninguém toca. Declare para o teu Deus nessa manhã, declare, abra a tua boca, profetiza. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos louvar o teu nome nesta manhã, Senhor. Nós queremos engrandecer o teu nome, Pai, porque tu és o Deus que é o nosso pastor e que não abandona os teus servos. Oh, Santo de Israel, tu és o pastor, o bom pastor que cuida. Tem gente aqui que precisa de um abraço teu. Oh, Espírito Santo, abraça nesta manhã, abraça, Deus. Tem gente aqui que precisa sentir o toque do Espírito. Então toca, Senhor, toca, Deus, toca nesta manhã, para mudar, para libertar, para sarar. Dá, Senhor, um tempo novo. Tira, Senhor amado, tudo aquilo que tem impedido as tuas servas de trabalhar, de pelejar e de se manter de pé. Tu és o Deus que chama pelo nome, e antes que essa luta chegasse, o Senhor já a conhecia, o Senhor já chamava pelo nome, o Senhor já sabia, Pai. Ela está assustada, meu Deus, mas o Senhor, que é o Deus que tira todo o pavor da terra, Deus faz cessar esse pavor, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Vai visitando, Pai, cada casa, cada família. Oh, Deus amado, o propósito, o projeto que tu tens com as tuas servas, visita nesta manhã. Oh, Deus, vai desenterrando, Senhor. Desenterra, Pai, os talentos. Oh, Deus, que tem sido enterrado por causa da luta, por causa da prova, por causa da dor. Tá doendo, Deus. Tá doloroso. Mas a tua serva veio neste lugar para receber habilitação para novas coisas. Tempo novo, aleluia. Tempo novo, aleluia. Oh, Santo de Israel, Pai, derrama, Senhor, as torrentes do sul. Oh, Deus, trazendo, Pai, uma nova história, Jesus, uma nova vida. Deus, as tuas servas precisam buscar, Pai, viver os teus propósitos. Mas tem gente que chegou aqui sem forças. Tem gente que chegou aqui, Pai, sendo convidada a desacreditar. Mas, Senhor, tu és o Deus que reaviva. Oh, Deus amado, tu és o Deus que reaviva. Então reaviva a fé, reaviva os sonhos, reaviva, Senhor, reaviva os sonhos. O inimigo está dizendo: esse casamento vai acabar, esse casamento vai terminar, esse casamento tem data para chegar ao fim. Mas o Senhor declara dos altos céus: eu te entreguei, filha, eu entreguei nas tuas mãos. E o inimigo pode até chegar perto, ele pode tocar, ele pode tentar mudar a identidade. Senhor, tem mulher aqui que já nem conhece mais,
a pessoa com quem se casou, mas o Senhor é o Deus que muda a identidade, Senhor. Dá uma identidade nova a esse varão. Ó Deus, vai ressuscitando sonhos. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Pai. Ressuscita, Deus. E eu te peço, Senhor, renova, Pai, em nome de Jesus, dons e talentos, Pai, que estavam encaixotados. Deus, que a tua serva tenha força para tirar esse sonho do papel. Todo ano ela diz, eu vou começar. Todo ano ela diz, eu vou acreditar. Mas nada, Senhor, meu Deus, sai do papel. Nada começa. Jesus, que o Senhor venha tocar em ventres aqui nesta manhã. Ventres físicos e ventres espirituais. E que para a glória do teu nome, as tuas águas possam irrigar essas terras, esses ventres. E que o Senhor faça a tua serva gerar. Oh, que o Senhor faça a tua serva gerar. Aleluia. Que ela venha gerar, Senhor, ó Deus amado, frutos. Que ela venha segurar no colo o ventre, Senhor, o filho que ela tão pede para o Senhor. Ó Deus, que Isaques, Pai, venham nascer. Que sorrisos, Senhor, venham, Pai, em nome de Jesus, nascer na terra. Ó Deus, e que para a glória do teu nome, a mulher que entrou neste lugar, Senhor, ó Deus, e que precisava ouvir que o não é um muro, e que ela precisa, Senhor, levantar esse muro. Que ela, Senhor, venha ter coragem para começar, Senhor, ó Deus amado, e discernimento de pessoas e espírito, para saber, Senhor, aonde dizer sim e aonde dizer não. Qual é a hora de dizer sim, qual é a hora de dizer não. Ó Deus, que um novo tempo se estabeleça sobre a vida das tuas servas, para que apenas o teu nome seja glorificado. E que assim como eu pedi, Senhor, quando de joelhos eu estava ali naquela cadeira, meu Deus, que ninguém tenha sido visto nesta manhã, apenas o teu nome, a tua glória e o teu poder. Que quando a tua serva sair daqui, ela possa sair com os seus cestos cheios, em nome de Jesus, das bênçãos espirituais que o Senhor concede, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Volte para o seu lugar, glorificando a Deus.